Olá, queridos. Estamos aí mais um domingo, nesse período de quarentena que é tão longo, né? Já está ficando muito longo. E a saudade que eu sinto da igreja, dos irmãos, da convivência com os irmãos é muito grande. Mas nós estamos nos suprindo com a palavra de Deus, que é o nosso verdadeiro alimento, né? E nós temos trabalhado num tema tão importante, que é o tema sobre as verdades espirituais, nessa epístola linda do apóstolo Pedro. Falamos no último encontro sobre quais são os indicadores da nossa espiritualidade, que é tão importante. A coisa mais importante da nossa vida é a nossa espiritualidade. E vamos terminar esse assunto. Ele é um assunto muito vasto, impossível de ser, em breves encontros, a gente esgotá-lo, mas vamos chamar a atenção sobre pontos que são tão importantes aqui, que Pedro está chamando. Então vamos ler os mesmos versos que nós lemos no último encontro. Então essa é a parte segunda da mensagem que nós vimos no meio da semana. Nós estamos aqui no nosso vídeo de verdades espirituais, do vídeo número 15. Vamos estar falando então sobre os indicadores da nossa espiritualidade, parte 2. Então vamos lá, vamos ver capítulo 3, do verso 9 ao 12. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, pelo contrário. Bendigam, pois para isto vocês foram chamados, para herdarem uma bênção. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de palavras enganosas. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque e siga a paz. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos. A sua oração, atento à sua oração, mas a face do Senhor está contra os que praticam o mal. Então, queridos, Pedro, essa subseção aqui da carta de Pedro, ela tem um título Sofrendo por Fazer o Bem. E eu trago esse subtítulo para nossas vidas, né? Como cristão, como é que nós lidamos com sofrimentos e lutas? E a primeira coisa que me vem à cabeça é o Salmo 23, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E diz ainda que vamos atravessar o vale da sombra da morte. Não temeremos mal algum, porque a sua vara e o seu cajado nos consolam. Quer dizer, é uma promessa de Deus. Uma promessa que também, um pouco antes, quando fala que ele nos leva para pastos verdejantes, quer dizer, os pastos verdejantes eram o alimento das ovelhas. E qual é, então, o alimento que a ovelha recebia para atravessar o vale da sombra da morte? Eram os pastos verdejantes. Qual é o alimento que nós recebemos para atravessar os momentos de luta, de sofrimento? A palavra de Deus. A palavra de Deus tem esse poder de nos fortalecer para enfrentar sofrimentos que não tem como você fugir. Nós estamos inseridos num ambiente de sofrimento. Você pode fazer muitos cursos, você pode fazer retiros, você pode fazer meditação, enfim, tem muitas práticas espirituais até que você pode fazer. Mas nenhuma dessas práticas vai substituir a prática de pôr em prática a palavra de Deus. Que a palavra de Deus não basta só ouvir, nós vimos isso em Tiago. Ela precisa ser praticada. Eu preciso tomar a decisão de colocá-la em prática. Tá? E quando eu coloco ela em prática, ela trabalha no meu coração, trabalha no meu entendimento. E aí eu vou conhecendo as veredas da justiça. O Senhor me leva para as veredas da justiça. Aí eu atravesso o vale da sombra da morte. E qual é a minha defesa? Vamos pensar assim, qual é a nossa defesa, minha, sua defesa contra o mal? Porque o mal está sempre presente, irmãos, e ele nos atinge sempre. Nós estamos num ambiente caído, então o mal vai estar sempre nos atingindo. A nossa defesa é a nossa consciência. Porque se a nossa consciência não nos acusa, está tudo bem. Isso eu falo de uma consciência sadia, não numa consciência cauterizada, né? Que você abafa a voz da consciência. Não, que você leve em consideração a voz da sua consciência. E a sua consciência é alimentada pelo quê? Pelo seu caráter. O seu caráter é o seu guardião.
Você pode ter muitos vícios. Esses vícios podem destruir a sua vida, mas o seu caráter é sempre um alerta para te salvar e te proteger do ambiente que te cerca, de pessoas, às vezes, que querem te prejudicar, te fazer o mal. O caráter cristão é a nossa salvaguarda. Nós estamos vendo aí, vocês estão vendo, não preciso citar, nesses últimos tempos, quantos líderes cristãos estão sendo acusados de acusações gravíssimas, né? Isso não é uma novidade, isso é algo que já vem acontecendo com muita frequência, infelizmente, né? Qual é a defesa desses homens e dessas mulheres que são acusados? É o caráter deles. O caráter deles é que vai dizer que se aquelas acusações têm fundamento ou não. Porque se você tem uma consciência limpa diante de Deus, podem acusar você do que for. Pode mandar milhões de fake news do que for. A verdade sempre vai prevalecer. Nada pode contra a verdade. E o nosso caráter, ele é fortalecido pela ação do Espírito Santo dentro de nós, que implanta o caráter de Cristo em nós. E para implantar o caráter de Cristo, eu preciso praticar a palavra de Deus. Então, é uma coisa está ligada à outra. Você parar, ouvir a palavra de Deus e permitir, eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar naquilo, Espírito Santo me ajuda, eu não tenho condições de mudar nisso, eu preciso da sua ajuda. Deus sempre vai nos ajudar. Deus sempre vai nos pegar pela mão. Nós partimos de uma premissa máxima, que é a seguinte: não faça a ninguém aquilo que você não gostaria que fizesse contigo. Isso é o viver, né? Essa é a chave da vida. É como você gerencia os seus relacionamentos, dentro da sua casa ou fora da sua casa. Esses relacionamentos é que vão mostrar a presença do Espírito Santo dentro de nós. Se o Espírito Santo está dirigindo a nossa vida ou se é a nossa própria natureza que dita as regras. A nossa própria natureza, a Bíblia chama de carne, e ela normalmente está sempre em estado de rebelião, de guerra civil contra Deus, contra os princípios de Deus. Então, como é que eu mostro que o Espírito Santo está dirigindo a minha vida? Quais são os indicadores? Não é isso que nós falamos no último encontro e vamos fechar isso. Quais são os indicadores espirituais que vão mostrar que eu estou sendo dirigido por Deus? Que eu posso atravessar o vale da sombra da morte sem nenhum tipo de medo, de perigo, porque Deus está cuidando de mim. É isso que Pedro está falando aqui. O cuidado de Deus repousa sobre aquelas pessoas que têm essa preocupação. E a Bíblia chama de justos. Mas que têm a preocupação de não ferir o próximo, têm a preocupação de não ferir a Deus, têm a preocupação de colocar a sua consciência limpa, a sua consciência tranquila, deitar a cabeça no travesseiro e saber, olha, eu errei nisso, naquilo, porque eu não sabia que estava ferindo aquelas pessoas. Agora eu vejo que feriu. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reconciliar. Eu tenho que buscar ajuda em Deus para que os meus relacionamentos sejam saudáveis. E o outro indicador que vai aí, que está falando aqui, é que Pedro está falando aqui para a gente. Aqui, ele está dizendo aqui, não retribua o mal com o mal. Em outras palavras, perdoe. Prática do perdão. O perdão é você não retribuir. É você bendizer ao invés de maldizer. É a marca essencial do caráter de um cristão. O cristão, antes de tudo, uma pessoa que perdoa. Ele é um perdoador. Certo? Jesus conta que o perdão é cura espiritual. É uma verdadeira cura. E a falta de perdão é uma lepra espiritual, que vai afetar todo o nosso ser, nossas emoções, o nosso físico. Jesus conta isso numa parábola linda que está em Mateus capítulo 18, sobre um cobrador incompassivo, né? Um homem que tinha uma dívida impagável. Se fosse botar os dinheiros de hoje, seria uma dívida de milhões e milhões de dólares. E ele chega diante do rei e fala, não tem como pagar essa dívida. Aí o rei, olha, aplica a sentença, que ele seja preso, que sua família toda seja vendida como escrava. Naquela época havia isso. Pagava-se a dívida até colocando a família em regime de escravidão.
para o credor. E aquele homem cai ao chão, chora, implora, e o rei, movido de compaixão, perdoa toda a dívida. Não, está perdoado, vai embora, você não me deve mais nada. Mal ele sai, ele encontra uma outra pessoa que devia uma quantia, comparada à que ele devia antes, uma quantia ínfima, mínima. Mínima, é como se você comparasse R$ 50 com milhões e milhões de dólares. E ele fica indignado com aquela pessoa que devia R$ 50, e a outra pessoa pede perdão, ele não dá perdão, manda colocá-la na cadeia, aí diz que os servos do rei, observando isso, conta ao rei, o rei manda chamar aquela pessoa e reverte a absolvição que ele tinha dado. Fala, olha, você não perdoou o seu irmão, então também não vou lhe perdoar. Que você seja entregue à prisão, pague até o último centavo e seja entregue aos verdugos atormentadores. E essa parábola tem um sentido espiritual fortíssimo. Fortíssimo, irmãos. Porque qual é a base de tudo isso? A base é que como Deus nos perdoou, e Deus está na figura desse rei poderoso, nossa dívida era impagável, nós estávamos no estado de rebelião para Deus, e na cruz do Calvário, Deus liberou perdão para toda a humanidade. Jesus mesmo liberou ali aquelas pessoas que estavam matando, ferindo ele. Ele falou, Pai, perdoai-vos porque não sabem o que fazem. Então, o perdão já foi concedido por Deus. Quando eu entrego a vida a Jesus Cristo, eu sou perdoado, eu sou purificado de todo o meu pecado. O sangue de Jesus me purifica, sim. Tudo isso é uma realidade espiritual tremenda. Mas os meus relacionamentos, as pessoas que me feriram, as pessoas que me machucaram, têm que receber da minha parte a mesma coisa que eu recebi de Deus. Uma lei de reciprocidade aí. Assim como Deus me perdoou, eu tenho que liberar perdão. Porque eu tinha uma dívida impagável. E Jesus está falando, se você não faz isso, você entrega aos verdugos, que você pode entender como espíritos atormentadores. É como se você, ao não liberar perdão, você tomasse um copo de veneno toda vez que você se lembrasse daquela pessoa que te feriu, daquela pessoa que te machucou. Muitas vezes essa pessoa já até morreu. Mas você, quando se lembra dela, aquilo vem à memória, aquilo desperta várias emoções terríveis dentro de você, dores, e você se recusa a esquecer aquilo, e é como se você pegasse uma corrente, se acorrentasse aquela pessoa que te feriu. Estão entendendo? É muito grave. Você não está liberando perdão. Então, com isso, você se coloca na mão de verdugos, de espíritos atormentadores. Eu posso contar aqui resumidamente 3 histórias de cristãos que eu conheci. Um era empresário e tinha um sócio, e o negócio dele, ele era um negócio na área de vendas, e a empresa dele estava indo muito bem. De repente, esse sócio traiu esse cristão, e ele perdeu a sociedade e acabou praticamente perdendo tudo que ele tinha investido, e fica numa situação paupérrima. E teve que viver de cesta básica, uma situação horrível que atingiu a ele e todos os seus familiares. E aquilo gerou uma mágoa profunda com relação ao seu sócio. E depois, passado muito tempo, esse homem entrega a vida a Jesus Cristo. O Espírito Santo trabalha no coração dele e fala, você tem que se reconciliar com aquele ex-sócio que te defraudou. Ele não pensa 2 vezes. Ele morava, acho que na Bahia, Salvador. Ele pega um ônibus, vai a Belo Horizonte, vai na casa dessa pessoa. Quando ele abre a porta, a mulher do ex-sócio se assusta com ele, pensando que ele fosse matá-lo, coisa do gênero. E, não, eu quero só falar com ele. Quando encontra, fala, olha, Jesus entrou na minha vida, eu sei que você me prejudicou bastante, mas eu estou liberando o perdão da sua vida, entendeu? Estou liberando, cara. Tudo que quero esquecer, quero começar uma nova vida. Diz que o cara caiu num choro profundo ali.
O Espírito tocou no coração dele, pediu desculpa, mas ele já não tinha nem como restituir a parte financeira. Esse homem voltou para Salvador e portas foram sendo abertas na vida dele. E ele recebeu de Deus muito mais do que o sócio tinha roubado. Às vezes acontece isso, às vezes não. Conheci também uma mulher cristã que o marido se apaixonou por uma amiga dela, abandonou ela, abandonou a família, se envolveu com essa, foi ter um relacionamento com essa amiga dela, um relacionamento de adultério, e praticamente que se une a essa outra mulher. E ela passou anos e anos da sua vida amargurada, definhando, se sentindo traída pelo marido, pela ex-amiga. E isso prejudicava a sua saúde, ela dormia mal, ela não conseguia comer direito, tinha problemas de ansiedade, de depressão, em suma, ela envelheceu rapidamente. Até que um dia o Espírito tocou no coração, você tem que ir lá pedir perdão. Como eu pedi perdão? Ela que me traiu, ela que fez isso, ela que destruiu minha família. Vá lá e peça perdão. E ela foi, procurou essa pessoa, não queria nem bater na porta, orou a Deus, Senhor, vou bater. Quando bateu na porta, a amiga, que se tornou amante do marido, abriu a porta e destratou ela e falou coisas horríveis, e bateu a porta na cara dela. E ela ficou assim. Aí Deus tocou no coração. Você fez a sua parte. Esquece, agora toca a sua vida. E as pessoas que cercavam ela falaram, nossa, você renovou. Você renovou. Você se tornou uma nova pessoa. Por quê? Porque todos aqueles atormentadores que estavam, né, sobre ela saíram. E ela pode recomeçar a sua vida. Outro caso também de um grande amigo meu que faleceu. Eu morava ainda no Rio de Janeiro. Uma morte violenta que ele teve em cima de uma motocicleta. E no dia do seu funeral, a esposa chorando, a filha chorando, aparece uma outra mulher com uma menina e fala para a esposa, olha, seu marido tinha uma segunda família e você não sabia. Ela aqui é a filha dele. E imagina, né? No dia do funeral, a pessoa sofrendo, vai saber que o marido tinha uma outra família, tinha uma vida dupla. Essa esposa ficou arrasada, como qualquer um ficaria, durante anos. Se sentiu traída, fez até que a dor do luto ali fosse mudada para uma dor de indignação, né? Então, isso atormentou ela durante anos, até que o momento que ela resolveu visitar a filha que o marido teve e reconciliar com aquela mulher e com aquela filha, que era filha do marido dela. Então, entende? Tudo isso eu estou dizendo para você porque nesse mundo, as forças espirituais da maldade, elas sempre vão usar pessoas para plantar frutos diabólicos, para que isso gere raízes de amargura dentro do seu coração. E você não consegue esquecer. Não consegue esquecer por duas coisas. Primeiro, que isso te atormenta. E segundo, que o próprio Espírito Santo traz à tona para que você se reconcilie, para que você se libere perdão. Porque quando você libera, aqueles espíritos perdem a autoridade de te atormentar com isso. Porque eles agem ao culto. Por isso que quando Pedro chega para Jesus e fala, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Jesus fala, Pedro fala 7 vezes, que era uma prática judaica. Jesus fala, não te falo 7, falo 70 vezes 7. Sempre. Sempre. Então, toda dor, toda traição, tudo que a gente pode sofrer, nada pode ser comparado ao perdão que Deus nos deu. Então essa é a base. Agora, quando a gente perdoa, sempre implica em perdas. Perdas do nosso orgulho, perda da nossa justiça própria, perda, às vezes vai cobrar um alto preço de humilhação, como essa senhora que foi procurar e a mulher bateu a porta na cara dela. Você vai se sentir ferido, humilhado e não vai ver motivo para perdoar. Mas é importante que você recupere a sua alegria de viver. É importante que você recupere a sua saúde emocional. É importante que você se recupere para evitar que síndromes
depressões, artrites, câncer e tantas doenças graves que uma origem emocional venham nos atormentar. Envelhecimento precoce, insônia. Tudo isso está ligado, irmãos, a dores do passado, que precisam ser libertadas. É como se fosse um esgoto, irmão, que fica dentro do nosso ser, trazendo isso o tempo todo para a gente. Por isso que Pedro está falando aqui, quando alguém te ferir, quando alguém... não revida. Perdoe, libere perdão, haja com misericórdia. O que Jesus está falando? Você será entregue aos atormentadores. E, poxa, é uma lei espiritual. Porque você está rejeitando o perdão. Uma vez eu vi um filme muito lindo, tem um livro chamado, que foi Enterre Meu Coração na Curva de um Rio, que foi escrito por um índio norte-americano naquela época das guerras de implantação das colônias americanas, né? Havia muita guerra entre o país que estava surgindo nos Estados Unidos contra os índios, né? Em busca de território. E um guerreiro Cheyenne falou uma frase fantástica, está registrado nesse livro, falou: vingar-se, não liberar perdão, é como cuspir contra o vento. O cuspe volta para nós. Então, é isso que ele está falando aqui para a gente, querido. E ele já tinha falado no capítulo 2, sobre Jesus, quando insultado, não revidada, quando sofria, não fazia ameaça, falando de Jesus. E eu falei no início que o caráter de Jesus é a nossa salvaguarda para atravessar o vale da sombra da morte. Então, quando ele fala assim, ó, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, pelo contrário, bendigam. Vocês foram chamados para isso, para herdarem uma bênção, uma herança. Não tem uma herança reservada. Então, isso é uma coisa extremamente complicada. Por quê? Agora, por quê? Porque a gente não esquece o que as pessoas fizeram contra nós. Aquilo fica dentro da gente, é uma ferida que ficou aberta. Só quem tem poder de esquecer é Deus, né? Deus, quando libera o perdão para a gente, fala: eu me esqueço das suas ofensas. Assim como o Ocidente dista do Oriente, eu me esqueci de tudo que você fez, porque eu olho para você e vejo o sangue de Jesus sobre você. Então, você já está justificado perante mim. Mas nós somos seres humanos, nós não somos Deus. Então, nossa capacidade de liberar perdão, de perdoar e de esquecer as mágoas é muito fraca. Então, a gente vai sempre se lembrar que alguém nos feriu, mas a gente tem que tomar a decisão, uma decisão: eu vou perdoar. Então, muitas vezes o marido ou a esposa que traiu o seu cônjuge, às vezes o cônjuge reconcilia, perdoa, mas não espere que ele vai esquecer, que as coisas vão ser como eram antes. Mas não, às vezes não é. As pessoas são humanas, têm uma estrutura emocional. Nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Que aquelas pessoas que a gente fere, quando nos recebe de volta, nada será como antes. Mas tem que ser um novo recomeço. Nós temos que entrar e, com maturidade, tentar reconquistar aquela pessoa. Maturidade não é um caminho fácil, ela não vem fácil. Se fosse assim, todos os cristãos seriam pessoas maduras, e não é. Nós não temos maturidade, ela só vai vir exatamente no meio de muitas lutas, muitas duras. Jesus nunca prometeu vida fácil para ninguém. Pelo contrário, caminho apertado, porta estreita, passar por tribulações. Jesus também não prometeu nenhuma recompensa mundana, você ser rico, prosperar, nada disso. O que ele prometeu é a vida dele, e a vida dele se manifesta no caráter dele. Nós estamos caminhando para encontrar Deus. Nós estamos caminhando para encontrar Jesus. Enquanto isso, a gente está num rio de maldade. Temos que continuar remando, muitas vezes contra a maré, contra a correnteza do rio. Porque no momento que a gente para de remar, a gente é levado por essa corrente de maldade. A gente é levado por essa corrente de fake news, por esse ambiente horroroso que nós estamos vivendo. Então nós não podemos permitir que isso nos deforme, irmãos. Não podemos permitir que os relacionamentos que nos ferem, que venham nos machucar. Nós temos que resistir.
Resistir a isso. Resistir o nosso ego, que não quer ser humilhado. Muitas vezes a gente tem que passar por um processo de humilhação, sim, para que a gente cresça, para que a gente avance. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8 que nada pode me separar do amor de Cristo. Nada. Ele cita várias coisas ali. Nem a morte pode me separar do amor de Cristo. Mas o que pode me separar do meu Cristo é a minha natureza, o meu ego. O meu livre-arbítrio sendo usado para não perdoar, para guardar mágoas, para guardar raiva, para guardar ódio. Ódio é um luxo que eu não posso ter. Não posso ter. Então, o resumo da ópera, falando assim, né? O que Pedro fala? Ele vai citar o Salmo 34 aqui, ó. Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal. Seus lábios de falarem palavras enganosas. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque e siga a paz, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas a face do Senhor está contra quem pratica o mal. Se eu não libero perdão, eu pratico o mal. Porque eu vou estar amargurado, eu vou estar com raízes de amargura, eu vou estar indiretamente desejando mal àquela pessoa que me feriu. Eu não vou estar espelhando o caráter de Cristo. Então eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Olha só, olha como Jesus fala que nada pode contaminar o homem, Mateus 12. Nada que vem de fora. Você pode fazer yoga, pode ser vegano, pode não comer açúcar, não tomar refrigerantes, não beber nada, ter uma vida super saudável, respirar, meditar. Tudo bem, práticas saudáveis, mas isso não vai mudar o seu coração. Isso não vai mudar a sua personalidade. Isso não vai mudar o seu ser. Porque o mal está lá dentro. E esse mal vai vir à tona quando você for ferido e machucado. Por isso que eu preciso entender isso e buscar ajuda em Deus para que meus relacionamentos sejam saudáveis. Olha como Jesus tratava as pessoas. Olha a elegância dele com as prostitutas. Tu via com Zaqueu, que era um cobrador de impostos, com um paralítico que estava lá na piscina de Betesda há 32 anos, com a mulher que era considerada maldita, mal vista em Samaria, no poço. Jesus sempre aborda as pessoas com muita elegância, com muita delicadeza, com muita bondade no coração. Entendeu? Então, é essa que Pedro está falando aqui. Quando alguém te ferir, não revida, porque se você revida, você vai se tornar igual ao mal. A pessoa não tem poder de fazer um mal a você, a não ser que você revide, porque você se torna igual a ela. Então, a gente precisa entender que a banda sempre vai tocar do lado do ofensor, não de quem recebe ofensa. Então, é isso que nós precisamos. Nós temos que agir de tal forma que o Espírito Santo olhe para nós e sinta alegria. Agir como Deus quer que a gente haja, como filho dele. Filho de peixe, peixinho é, não é? Não é isso? Então que a gente possa agir como Deus age, como Jesus agia, com elegância, não revidava o mal, não retribuía o mal. E aí ele está falando, Deus observa os filhos da paz. É como se ele falasse lá do céu, esse é meu garoto, a minha face está atento, os meus olhos estão atentos às suas orações. Então, só tem coisa boa nisso, irmãos. Então, que nosso indicador de espiritualidade seja isso. Sejamos pessoas perdoadoras. Sejamos pessoas que a nossa palavra, a nossa língua não fere, não machuca. A gente já falou isso várias vezes. Precisamos estar o tempo todo vigiando o que a gente fala. Digita na internet. É o rei Davi. Colocarei uma mordaça na minha boca para que eu não peque. Então, que a gente possa buscar isso, irmãos. Esses indicadores que fazem a diferença, porque a gente está vendo tantos pastores, tantos bispos, tantos cristãos serem atacados e serem taxados de
pessoas de mau caráter. E não adianta pastor vir para a internet e dizer que o artigo tal, aquele artigo está ferindo, que isso não é verdadeiro. Isso não adianta, irmão. Nada, nada. O que adianta é qual é a nossa conduta perante as pessoas que nos cercam. A partir do nosso lar. Eu não tenho que me defender. A minha defesa é o Senhor que vai fazer. Que a gente possa colocar isso em prática. É fácil? Não. É difícil. Mas o Espírito Santo foi entregue a gente para nos consolar, para nos confortar. Jesus falou, não vos deixarei órfãos. Ele está aqui para nos ajudar. Vamos nessa. Vamos continuar caminhando. Amém? Que vocês tenham uma semana maravilhosa. Semana que vem nós deveremos fazer o nosso culto online, né? Convidarei pessoas da nossa igreja, deixaremos o link ali até para você convidar outras pessoas. Um momentozinho rápido de louvor, uma breve palavra e logo em seguida nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Vai ser online, por enquanto, já que não pode ser presencial, mas pelo menos a gente vai estar ali, nos vendo. Tá? Deus abençoe e uma semana maravilhosa. Amém?